Só os varões agora. Um dos tais. Guarda os varões. Podes tu também dizer só. Ajuda nas línguas. Um dos tais. Aleluia. Um dos tais. Oh, glória a Deus. Podes tu dizer também sou do. Para terminar agora. Um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Aleluia. Um dos. Oh, glória a Deus. Podes tu também dizer sou um dos tais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com mais um louvor. Os irmãos querem sugerir um louvor, amados? Amém? Oi? 225 da nossa harpa cristã. Aleluia. Aleluia. Ser valente. Amém? Para servir a Deus tem que ser valente, né, Lucas? Amém? Tem que ser valente, né, mas não é para qualquer um, não, viu? Para servir a Deus tem que ser valente, viu? Só os valentes vão entrar no céu, viu? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na batalha contra o mal, ser valente, ser marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, convidando no valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, descuidado do Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com idôneo valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, branco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser
novo? Ô, Justiça, você tinha falado novo lá atrás? Colocou. 509. Deixa eu ver se eu acertei. Em nome de Jesus. 509, aleluia. Vamos lá. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia na praia feridos, ó que gloriosa vista será, tanto sol areia tanto sol areia no mar, perigoso se tirar dos salvos pois será, sim, tanto sol areia na praia. Da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será, tanto som areia na praia, tanto som areia no mar, perigoso sentirá, todos salvos pois verá, sim, tanto som areia na praia. Estrofe 2. Quando vimos os salvos do mundo e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será, tanto som areia na praia, tanto som areia no mar, perigoso sentirá, todos salvos pois verá, sim, tanto som areia na praia. Quando vimos Jesus contemplado, coroados no céu como está, e prostrado aos seus pés adorado, ó que gloriosa vista será, tantos som areia na praia, tantos som areia no mar, perigoso sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos som areia na praia, tantos som areia na praia, tantos som areia no mar, perigoso sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos som areia na praia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é presente no nosso meio, viu, amados? Amém? Deus é presente no nosso meio. Pode ficar na liberdade de dar glória a Deus e aleluia nessa noite, viu? Porque Deus é presente neste lugar. Gostaria de convidar o diácono Miranda nessa noite para estar fazendo a leitura inicial e orando com a igreja em nome de Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem fogo aí, amados? Ah, mas não tem isso. Tem fogo aí, amados? Aleluia. Salmos 46. Eu vou para o outro, mas. Salmos 46.
Socorro vem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, e os montes se abalem, você e os mares. Ainda que as águas tumultem, e explodem, e a sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais se abalará. Jamais será abalada. Deus há de falar desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde, contemplar as obras do Senhor, que as salações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, a terra aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Tem os arcos do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Uma mensagem que eu gosto, é igual eu falei para os irmãos, está com outros principais nessa oportunidade, ela sobre a tempestade, que Deus tem amado, né? E aqui fala que Deus é o nosso refúgio. Eu posso afirmar isso para os irmãos, que Deus tem sido meu refúgio. Onde eu tenho a tribulação, onde eu tenho buscado a Deus, e Deus tem acalmado meu coração. Eu tenho sempre procurado me refugiar em Deus, porque tudo que tem na minha frente, não é hoje não. Aleluia. Se eu sinto qualquer coisa hoje, eu olho para o céu e falo, é eu e Deus agora. E Deus tem acalmado meu coração, eu tenho procurado refugir. Vamos com nossos irmãos, com a oração, com a família, para que Deus possa continuar naquele que na presença. Aleluia. Para que Deus possa sempre estar me dando força, para que eu possa estar sempre aqui, para que eu dou a obra do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, que nessa noite, Pai, queremos que as respostas. Aleluia. Senhor, louvado, exaltado, o nome do Senhor. Oh, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Oh, Senhor da glória, nessa noite. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, que o Senhor possa abençoar também aqueles irmãos que pela tua vida não pode estar na casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar eles, Pai, os filhos enfermos, as pessoas que se estão, Pai, nesse mundo aí. Aleluia, Jesus. Que o mundo perdido, Senhor, que eu possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Abençoar a vida dos irmãos, que eu possa abençoar esse mundo, Pai. Que eu possa, Deus, abençoar cada louvor, cada casa do Senhor. Que a palavra do Senhor também, Senhor, a palavra para falar no nosso alma. Senhor, eu desde já quero agradecer ao Senhor por tudo que tem feito na minha vida. E que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado para todos sempre. Amém, Jesus. Eu agradeço a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Antes de ouvir as irmãs essa noite, vocês convidaram a ficar com casa para tomar o altar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. As irmãs estarão louvando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, amados. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus é presente neste lugar, viu? Amém. Onde há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí há liberdade para glorificar, exaltar e agradecer o nome do Senhor. Oh
Vamos clamar o Senhor nessa noite. Eu quero, aleluia, ouvir os irmãos clamando o Senhor nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha inundar neste lugar com a presença dEle. Meu amado, minha amada, eu não sei como você entrou por essas portas nessa noite, mas meu Pai desejoso, meu Pai, vou fazer a obra do Senhor dia após dia. Vamos clamar a presença do Senhor nessa noite. Ele é o dono da festa nessa noite. Ele é o dono do culto nesta noite. É Ele que manda nesta igreja. É Ele que dá ordem. É Ele que cura. É Ele que transforma. É Ele que batiza. É Ele que traz vitória para as nossas vidas. Ele é o motivo da nossa alegria. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, nesta noite, ó Deus, nós queremos, ó Pai, clamar a Tua presença. Senhor, nós queremos nesta noite, ó Pai, agradecer, meu Pai, o Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai querido, nesta noite, ó Deus, eu quero clamar a Tua presença nesta noite, ó Deus, pela vida de cada irmão que adentrou por essas portas nessa noite. Ó Pai, eu profetizo sobre a vida de cada irmão nessa noite, meu Pai, o renovo que não vem deste lugar, o renovo que vem do trono do Senhor, meu Pai, nessa noite. Pai querido, eu não aceito, meu Pai, este irmão, meu Pai, sair daqui da mesma forma que adentrou. Meu Pai, eu profetizo renovo, eu profetizo cura, meu Pai, sobre essas vidas nesta noite, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é aquele que sonda, meu Pai, o íntimo do coração de cada irmão, meu Pai. Ó Deus, quem sabe nesta noite, ó Deus, o irmão deve ter adentrado por essas portas, com a tua alma conturbada, meu Pai, com o teu espírito abatido nesta noite. Ó Pai, mas nós entramos aqui, meu Pai, porque a tua presença é real neste lugar. Entramos aqui para cultuar o Deus que está vivo, o Deus que morreu, meu Pai, mas ao terceiro dia, meu Pai, Ele ressuscitou e está aqui no nosso meio. Prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Meu Pai, visita cada vida nesta noite, ó Pai. Se adentrou alguma vida nesta noite com alguma enfermidade, meu Pai, ó Deus, vai tocando agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, da planta dos pés ao alto da cabeça agora, meu Pai. Vai curando agora, meu Pai. Vai curando, vai transformando agora, meu Pai, toda enfermidade, meu Pai, na carne, nos ossos, nos nervos agora, meu Pai. Nós damos uma ordem agora, bate em retirada agora em nome de Jesus Cristo, e nós profetizamos, meu Pai, a cura, profetizamos a libertação, aleluia, e declaramos que nesta noite, meu Pai, o culto será maravilhoso, meu Pai, o culto será tremendo. Nós iremos sair aqui, meu Pai, com o nosso coração cheio da presença, cheio da graça, cheio da unção, meu Pai. Iremos sair aqui nessa noite transformado, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus é presente nesse lugar. Quantos creem, levante as suas mãos e repita assim comigo, mas repita para tremer o inferno nessa noite. Repita assim: glória ao Pai. Repita com graça: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: o culto nessa noite será maravilhoso. Aleluia. Fala para o irmão nessa noite com autoridade, amados. Fala assim: Deus tem uma palavra reservada direto no trono para o teu coração nessa noite. Aleluia. Meu amado, minha amada, eu não sei como você adentrou por estas portas nesta noite. Aleluia. Mas aquele que cura, liberta, transforma, Ele é presente neste lugar. Aleluia. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queremos ouvir nossa irmã Serginho nessa noite, em nome de Jesus. Em casa, então, aquela saudação que só você sabe dar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Pode ser para a igreja. Deixa eu ter
marcar o versículo aqui, mas você já leu, o Leandro leu, está marcado. Mas eu vou ler outro versículo aqui, Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Graças a Deus, né? Nosso Deus tem nos livrado, guardado, nos protegido no decorrer da semana, né? Estamos aqui, é um privilégio, né? De estarmos aqui para adorar a Ele. Mateus capítulo 7, e o versículo 7 até o versículo 2. Vai falar assim: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe um pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus, dará bem os que vos pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens façam, fazei-lo também, porque esta é a lei dos profetas. Aqui Jesus está falando sobre a oração, né? E ele compara como os pais, né, de terreno. Se um filho pede ao pai, né, e que fala, né, se o pai pede ovo, vai dar justamente aquilo que o filho pediu. Se pede peixe, vai dar justamente o peixe, não a serpente. E Jesus fala: se vós, sendo maus, sabendo dar boas coisas, imagina o vosso Pai Celestial. Então, nós podemos pedir a Deus com fé, com certeza, em conformidade com a Bíblia, né, com a palavra dele. Porque se nós pedir algo para o nosso ego, né, para não gastar com o nosso deleite, como a Bíblia fala, Deus não vai conceder. Mas se for algo que vai glorificar a Deus, tudo que nós pedir a Ele, Deus vai conceder. Né? Nós vamos crescer espiritualmente e o nome dele será glorificado. Né? Vou dar um exemplo: quando nós pedimos a salvação para um parente, né? Às vezes, demora muito tempo. Eu já vi pessoas de dar testemunho de orar 30 anos pelo pai e o pai converteu. E eu fui lá no interior, lembro que ele deu esse testemunho. Ele falou que orava no almoço, orava, podia dormir, podia jantar, todo dia ele levava a hora para o pai. Aí ele continuou pedindo. Já todo dia o pai nos converteu, 30 anos de oração. Então, tudo que nós pedimos a Deus, Deus vai nos conceder. Às vezes nós vamos achar que está tarde, está tardando, mas Deus sabe o momento certo, a hora certa de nos dar algo que nós pedimos a Ele, né? Desde que já agradeço a oportunidade, vamos por Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque nas tuas mãos o dízimo da oferta nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? João Batista estará orando. Vem cá, João Batista, orar pelos dízimos das ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, irmãos, Senhor Deus querido, Pai eterno, Pai de amor, meu Pai, neste momento, meu Deus, agradecemos a Ti, meu Deus, pela Sua presença aqui neste lugar, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um nesta noite, Pai, que o Senhor possa, meu Pai querido, fazer coisas grandiosas, meu Deus, no meio de nós, Pai, porque sabemos, meu Deus, mesmo, meu Pai, com pouco, no Senhor ainda opera, o Senhor faz milagres, porque o Senhor está no nosso meio, onde o Senhor está, alguma coisa acontece, acreditamos, meu Pai eterno. Deus abençoe cada um nesta noite, meu Deus, que irá ministrar, Pai, uma oferta, meu Pai, que irá trazer a oferta, meu Pai, seu dízimo, para que o Senhor possa continuar abençoando, dando sempre condições ao Pai, sempre, ao Pai, suprindo as suas necessidades, porque o Senhor, Deus, ama aquele que dá com alegria, que o Senhor continue abençoando a cada um de Deus também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode saltar essa gente. Aleluia. Quantos estão
felizes essa noite? Digam amém. Aleluia. Quantos estão felizes essa noite? Digam amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Não tente sozinho, viu, amados? Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum, viu? Aleluia. Só com a ajuda de Jesus, viu? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar que vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que os teus objetivos se tornem sempre em nada. Procure entender que a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa neste sofrimento, a partir deste momento, deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Do lugar que vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Aleluia! Com Jesus na estrada, mas não tem vento, não tem tempestade que pode nos parar. Aleluia! Quando Jesus está no barco, nós podemos ficar tranquilos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As ondas podem até tentar, aleluia. As águas podem até entrar dentro do barco, mas o barco não naufraga, porque quem está dentro do barco se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele está no barco, pode ficar tranquilo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem ouvir Deus falar através da palavra de amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos aqui juntamente conosco, né, além do pregador Carlos Maia, amém? Amém, certinho? Amém? Louvado seja o Senhor. Você gostaria de lembrar? Quem conhece esse varão aqui? Levanta as mãos. Amém? Só a Magda, o João Batista, o Serginho também conhece, né? Amém? Quantos não conhecem o Carlos? Levanta as mãos. Amém? A Ruth conhece? Você conhece a Ruth? Você não levantou a mão, não? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele congrega ali na Fabiana, viu, amados?
Nós conhecemos ele ali no curso de teologia, estamos ali fazendo curso de teologia juntos, é um vaso de Deus, amém? E quantos conhecem o Lucas? Ninguém conhece o Lucas? Mas o Lucas está tão diferente assim, gente? Amém? Vocês não conhecem o Lucas que estava lá com a gente lá embaixo quando o Renê estava lá? Amém? Então vocês estão. Eu achei que eu estava com mente, vocês estão meio pior que eu. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos dar um amém para o Lucas em nome de Jesus. 1, 2, 3. Amém! Então vocês não lembram do Lucas? Eita, glória, hein? Amém? O Lucas só está de caminhada, mas ele é o mesmo Lucas, viu? Amém? Ué. Amém? Ele estava em outras terras aí, mas hoje ele sentiu o desejo de estar conosco aqui. Amém? Vamos estar orando ao Senhor, apresentando para o leitor dessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, nessa noite nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pelo momento, meu Pai, a qual nos apresentamos na casa do Senhor. Ouvimos, meu Pai, a tua voz, meu Pai, ouvimos a tua palavra através de cada louvor. Ó Pai, mas agora nós queremos ouvir, meu Pai, o Senhor falar através da palavra, Senhor. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sacia, meu Pai. É a tua palavra que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, meu Pai. Eu quero apresentar o Carlos Magno nessa noite, meu Pai, o preleitor. Usa ele, meu Pai, nessa noite com intrepidez, ousadia e autoridade nessa noite. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga amém. Antes de eu passar a palavra para o preleitor essa noite, vamos dar os sonhos bem-vindos para ele, em nome de Jesus. Nós dizemos um amém para o Lucas e não demos os sonhos bem-vindos para o Carlos, amém? 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome do Senhor. Essa igreja é o quê? A sua casa. Fique à vontade de trouxe o varãozinho ali. Como é que é o varão? Pedro. Aleluia. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Amém? Amém, irmãos? Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria conhecer mais uma parte dos meus compatriotas, né, irmãos? Porque nesse último ano de eleição tem muito crente que confundiu a pátria dele, achando que a pátria dele é o Brasil, só que a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é a glória. O nosso socorro não vem do presidente, não vem do prefeito, o nosso socorro vem do Senhor. Foi Ele que morreu na cruz por todos nós. Amém? Eu louvo a Deus por isso, porque por intermédio de alguns teologia, ele falou, conheci o varão e foi muito carinhoso, a sua esposa, a irmã Magna também, o João Batista, o Serginho também. Então, irmãos, são pessoas abençoadas que eu conheci e têm me ajudado de uma forma grande, né? Eu estava conversando com o pastor e muitas das vezes dá vontade de desanimar, mas quando a gente olha para o lado, a gente vê as pessoas também na mesma luta e isso nos motiva. Amém? Eu vou ler com os irmãos o profeta Jeremias, capítulo 18, um texto bastante conhecido por todos nós, amém? O profeta Jeremias, que é o segundo profeta maior da Bíblia, fica após de Isaías. E eu não sou teólogo, estou fazendo curso de teologia lá, mas algumas informações é bom a gente aprender, porque a gente ficou vendo profeta maior, profeta menor, o que é isso? Profeta maior, irmãos, não é nada mais, nada menos que a dimensão escrita na Bíblia do seu mistério. Não quer dizer que Jeremias, Isaías e Ezequiel foram maiores que os outros profetas. Todos tiveram sua participação. Da mesma forma que uma igreja grande não é diferente de uma igreja pequena. E eu, modesta parte, eu prefiro uma igreja pequena, onde nós temos mais lugar, nós damos mais lugar para adorar. E o fogo cai mais próximo, né, irmão? É bom demais. Eu sempre congreguei em igreja pequena. Eu sou fruto desse campo, batizei em 2013 aqui no Califórnia. Na época era o pastor Wallace, o pastor Wellington, os irmãos devem lembrar dele, pastor Wellington. Pastor, o presidente era o pastor Wilton. Aí fomos lá para o Vila Oeste, continuar a obra ali, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos permitiu voltar daqui. Eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho aprendido muito com os irmãos. A Bíblia diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei
e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia era barro, se quebrou na mão do olheiro. Tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podemos assentar, irmãos? Eu louvo a Deus, irmão. Hoje em dia nós estamos vivendo em mundos da era virtual, né? Que nós damos mais importância por likes, por curtidas. É uma coisa que eu observo muito. Muitas das vezes a gente procura a melhor pose, a gente procura a melhor posição, o melhor ângulo para tirar uma foto, para receber vários cursos, mas muitas das vezes nós não importamos como nós somos vistos perante Deus, como Deus está vendo a gente no céu. Nós damos mais importância para o Instagram, para o Facebook, do que importância para as coisas de Deus. Eu louvo a Deus por isso, irmãos, que aqui é o melhor lugar que você podia estar. Quantas pessoas nessa noite que vão descer a sepultura nessa festa que começa no dia de hoje? Todos nós conhecemos essa festa chamada de Carnaval, e você escolheu muito bem estar aqui. Aqui é o melhor lugar que você poderia estar nessa noite, mesmo que pareça que não, mas aqui é o melhor lugar que você poderia estar nessa noite, aonde as promessas do Senhor vão alcançar. Quantas pessoas vão descer a sepultura nessa noite, nessa festa, perdido nessa festa? Quantas mães vão enterrar seu filho? Quantas esposas vão enterrar seu marido? Mas se você está aqui, a promessa do Senhor está sobre a sua casa, está sobre a sua família, sobre o seu lar, e mal nenhum vai acontecer e vai chegar na tua casa, porque Deus está no controle. Quando a gente vê a história do povo de Deus, a gente percebe que Deus sempre trabalhou em processos. A gente percebe que na vida cristã, na caminhada cristã, é como subir uma escada. Cada degrau que você sobe, você chega mais perto do alto. E o que você olhando para os dias de hoje, a igreja dos dias de hoje, as pessoas não querem passar por essas etapas. Nós queremos muitas das vezes chegar lá em cima sem passar por baixo. E a gente vai aprender com a palavra de Deus que desde o começo, desde a fundação do mundo, Deus ele sempre começou do início. O povo, ele separou o seu povo. Você vai perceber que Deus fez uma promessa para Abraão. Quando ele fez a promessa para Abraão, ele já falou do processo que eles passariam no Egito. Quando Deus falou para Abraão que o povo passaria 430 anos no Egito, Deus já estava mostrando para eles que haveria uma escada para eles subir, para transformação, para chegar naquilo que agradava o Senhor. Da mesma forma, a palavra que nós acabamos de ver hoje, o Senhor nos revela através da tua palavra um processo na criação do vaso, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu vou ser bem modesto e rápido, porque eu estou aprendendo com os irmãos ainda. Eu estou aqui para louvar e dizer o teu santo nome. Então a gente percebe, depois que o povo de Deus tomou posse da terra prometida, muitos dos irmãos já conhecem essa passagem, o povo começa a se perder. O povo começa a fazer as coisas segundo a sua vontade. E o detalhe é que quando o povo estava no deserto, era Deus que pelejava, era Deus que guardava, era Deus que livrava. Deus, todos os livramentos, Deus deu para aquele povo no deserto. Mas mesmo assim, o povo ainda pecava contra Deus, querendo um homem, querendo um rei, para reinar diante deles. Foi então que Deus levanta Saul, Saul não dá certo, Deus unge Davi, e ali começa uma outra etapa no povo de Deus. Davi começa a estender o reino, aquilo se torna um povo que saiu dos escravos, saiu do Egito, se torna um reino a partir de Davi, e esse reino que estava dividido se torna um reino só. E
E logo após a morte de Davi, começa a decadência do povo de Deus. Você vai ver nos livros 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, até os profetas maiores, você vai ver a decadência do povo de Deus. Que vinha rei, servia a Deus, muitos poucos e outros, fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. E na época de Jeremias era da mesma forma. O povo estava andando segundo a sua própria vontade. Tinham deixado de lado Deus, tinham colocado a sua vontade, a sua religiosidade perante no seu modo de viver, saindo de tudo aquilo que o Senhor tinha como plano para nós. E da mesma forma que aquele vaso que Deus levou o profeta Jeremias, na construção daquele vaso, é a nossa vida. A nossa vida é uma metamorfose, a nossa vida é uma transformação. A partir do momento que nós levantamos a mão, aceitamos Jesus Cristo, começa uma mudança em nossas vidas. E essa mudança é gradativa, é de glória em glória, é devagar. E nós erramos muitas das vezes em achar que vamos levantar a nossa mão, aceitar Jesus e tudo acabou. A gente já está pronto, a gente já está perfeito, a gente não pega mais. Aí quando a gente vai ali fora, a gente quebra a cara, porque a gente percebe que a gente não é perfeito. E existe um processo que nós temos que passar para que o Senhor venha nos aperfeiçoar. A palavra do Senhor nos diz que é Ele que faz a obra em mim na sua vida. E estando na posição é que a gente recebe da paz do Senhor. Naquele dia, no Atos 2, no dia do Pentecostes, Jesus Cristo entregou uma promessa, que é o Espírito Santo. É Ele que é o nosso ajudador. É Ele que nos transforma, é Ele que faz a gente ser transformado de dentro para fora. Porque se eu quiser mudar, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou ser incapaz sem o Espírito Santo. A obra é vã. E a palavra do Senhor nos diz que o oleiro estava ali fazendo um vaso, e aquele vaso veio a se quebrar. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é o seguinte: é Deus que faz. Naquele momento ali, o oleiro simbolizava Deus. É Deus moldando o vaso. Então, quem que faz a nossa obra, quem faz a obra da nossa vida é Deus. Quem que transforma a nossa vida é Deus. Quem que molda, quem que cuida da nossa vida é Deus. E outra situação que eu aprendo nessa história é o seguinte: a palavra fala que o vaso veio e se quebrou. Então, irmãos, a queda, o erro, a falha é inevitável na vida do crente. Mas eu louvo a Deus porque nós temos um advogado justo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. No momento que a gente erra, Cristo está lá do lado do Senhor e fala: eu paguei por ele. E o que o Senhor pede para a nossa vida, irmãos, é que a gente venha ter um coração sincero, um coração arrependido. Porque perfeito ninguém é, assim como eu acabei de dizer, que a gente, muitas das vezes, é ensinado que quando você aceita Jesus, acabou, você se torna super perfeito, você não se torna mais, mas muito pelo contrário, é um processo. É Cristo que morreu no nosso lugar. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas dificuldades. Por isso que Ele veio descer do céu, porque nós não somos capazes de ser aceitos por Deus. É Deus, a obra é 100%, a obra é 100% de Deus, é 100% da vontade de Deus, o mérito é de Deus. Então, irmãos, se você cair, se eu cair, irmão, a gente tem que ter humildade suficiente para nós pedir perdão a Deus, pedir perdão e voltar a andar conforme o querer do nosso Senhor, porque sabemos que perfeito ninguém é. Crente perfeito ninguém vai ter. Se você me mostrar um perfeito na Bíblia tirando Cristo, eu mudo a minha pregação, porque a Bíblia foi feita por homens imperfeitos que deram lugar para Deus poder fazer a obra. Então não desanime se talvez você ache que você não é capaz. É o Senhor que está fazendo a obra na nossa vida. E ali, depois que aquele vaso se quebrou, a Bíblia nos fala que o oleiro fez outro vaso. E a terceira coisa que eu percebo nisso aí, irmãos, que o nosso Deus é o Deus da restituição. O nosso Deus é o Deus da cura. Se eu fosse falar com testemunho aqui das restituições que Deus já fez na minha vida, que eu já pude contemplar, a gente ia ficar aqui até meia-noite ou mais. Mas eu tenho plena convicção que todos aqui já experimentaram esse Deus da restituição. Se você não experimentou, irmãos, creia que esse Deus pode curar. Eu não sei se você tem um parente que você acha que não tem jeito,
e você acha que não tem solução, creia e determine que esse Deus da restituição. Aquele oleiro pegou aquele vaso que se quebrou e se tornou a fazer outro vaso. E da mesma forma Deus faz conosco. Quando a gente dá lugar para esse Deus trabalhar na nossa vida, irmãos, a vontade é dele. É ele que faz, é ele que muda, é ele que transforma a nossa vida. Então, irmãos, dê lugar para esse Deus. E Jeremias, irmãos, se você analisar a situação do profeta Jeremias, você vai ver que a vida dele era totalmente contrária ao seu ministério. O Senhor, no começo da caminhada de Jeremias, fala com ele: Jeremias, eu te separei desde o ventre da sua mãe. Com isso eu entendo que o Senhor tem promessa para mim e para a sua vida. Pode parecer que não, as situações podem ser desfavoráveis, mas o Senhor, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Ei, irmãos, o Senhor, Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabia que você estaria aqui nesta noite. Ele sabe da sua necessidade porque Ele te conhece. E Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa para a sua vida. Não desanime. A sua fé não é vã, a minha fé não é vã. Confia nesse Deus. A gente precisa começar a crer nesse Deus sobrenatural, porque as promessas do Senhor são vivas. O mesmo Deus que curou outrora, Ele cura agora. O Deus que transforma outrora, transforma agora. O mesmo Deus que libertou, é o Deus que liberta agora. Então nós precisamos começar a viver esse sobrenatural de Deus. Assim como Deus era na vida de Jeremias, Ele é na minha e na sua vida. As promessas que Deus fazia para Jeremias estão na minha e na sua vida. E se você analisar a vida de Jeremias, irmãos, a gente vai ver que servir a Deus é coisa de louco, ninguém entende. Se você chegar para uma pessoa e falar na cara, nu e cru, como é servir a Deus, é poucos que permanecem. A prova disso é a vida do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi perseguido, foi caluniado, ninguém acreditava nas palavras de Jeremias, apanhou. Os de fora davam mais crédito para Jeremias do que os de dentro. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai perceber que os egípcios, os babilônicos, davam mais valor para Jeremias do que os próprios judeus, os próprios de casa. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Aquelas pessoas que deveriam nos apoiar, que nos dão menos crédito. Mas é assim, irmãos, servir a Deus não é sinônimo de paz, de alegria, ao contrário que é pregado aí fora. Hoje em dia tem um evangelho de facilidade, um evangelho motivacional, um evangelho de coaching, né, que virou febre hoje em dia. É que um crente, se um crente está em luta, ele está em pecado, se o crente está enfermo, ele está em pecado. Não, irmãos, o evangelho é tribulação, o evangelho é luta, o evangelho é dificuldade. Irmãos, Jeremias estava ali sendo perseguido, mas Deus sempre teve o controle da vida dele. Deus nunca deixou Jeremias desamparado. Todas as promessas de Deus que saem da boca de Jeremias se cumpriu. Então, irmãos, aquieta o seu coração. Talvez na sua vida as circunstâncias possam parecer desfavoráveis. Você pode olhar para um lado, para o outro. Muitas das vezes eu também já fui assim. Perguntei: qual o benefício tem de servir a Deus? Porque se você for olhar com os olhos naturais, nos olhos humanos, não tem benefício, irmãos. Porque a nossa pátria não é aqui, igual eu falei no começo do culto. A nossa pátria é no céu. O errado deste mundo somos nós. Quem domina esse mundo é Satanás. Então, o crente, irmãos, é tudo ao contrário. Nós andamos na contramão do mundo. Nós somos contrários à vontade do mundo. Se você está servindo, se eu estou servindo a Deus, e está tudo bem, está tudo light, irmão, pode ir para o joelho, pode procurar saber o que está acontecendo. Porque servir a Deus é sinônimo de luta. Servir a Deus ainda é sinônimo de tribulação. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor, em Romanos 5, 3 e 4, diz o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações possuem paciência, a paciência, esperança, e a experiência, esperança. Então, irmãos, a tribulação é aquilo que nos molda, que nos transforma o nosso caráter. A luta que nós passamos dia após dia vai nos moldando, nos transformando a chegar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E da mesma forma foi Jeremias. Jeremias, ele estava ali muitas das vezes perseguido, caluniado,
atribulado, mas as promessas do Senhor chegou a ele. Então, irmãos, mantenham nos caminhos do Senhor, porque é Ele que faz a nossa vida. Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz, no mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, quando a gente olha para o mundo hoje em dia, a gente fala: Senhor, cadê você? Como é que pode situações acontecer? Hoje em dia eu cheguei em casa, minha esposa falou que um pai mata um filho lá, não dei muita importância sobre o assunto. Se a gente for olhar as notícias hoje em dia, irmão, a gente fica abismado. Situação que o homem está hoje em dia, irmão, a gente fica sem entender como é que Deus permite isso. Se Sodoma e Gomorra tivesse prevalecido até hoje, eles ficariam boquiabertos com o mundo hoje em dia. Se Sodoma e Gomorra visse o que acontece na terra hoje em dia, até eles se envergonhariam. Então, irmãos, servir a Deus, Cristo venceu, nós vamos vencer, vamos continuar na posição. Pode parecer que não, mas nós devemos permanecer firmes. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. O Senhor, irmãos, Ele é fiel, Ele nos transforma. E através dessas tribulações é que Ele vai nos tornar mais fortes. E aqui agora, irmãos, a gente percebe que eu quero compartilhar com os irmãos, são as 7 etapas da construção de um vaso. O oleiro, a profissão oleiro de construção de vaso, existe 7 etapas. E é sobre essas 7 etapas que eu quero compartilhar com os irmãos neste tempo que nos resta. A primeira etapa é a extração da matéria-prima. Em Colossenses 1, 13 e 14, a palavra do Senhor vai nos dizer: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou o reino do Filho de Deus no seu amor, a quem nos tem redenção pelo teu sangue, a saber, remissão dos pecados. Todos nós um dia levantamos a mão e aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador. Seja da forma que eu vim do mundo, convertido com 23 anos, ou seja, filho de crente nascido na igreja. Um dia eu e você tivemos que levantar a mão e aceitar Cristo. Nesse momento, quando a gente levantou a mão, aceitamos a Cristo como o nosso único suficiente Salvador, Deus nos tira do mundo de trevas, nos tira do engano e nos coloca aqui no mundo, no teu reino, do seu Filho Jesus Cristo. E a segunda, vou ser bem acelerado porque o tempo já foi. A segunda etapa desse processo é o peneiramento. Depois que ele pega aquele vaso, aquele barro, e começa a peneirar para tirar as imperfeições, para tirar aquilo que não serve para usar no vaso. E um dos primeiros versículos decorados do novo convertido é 2 Coríntios 5,17, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus ali na igreja do Califórnia, eu tinha um piercing transversal atravessado na orelha, sobrancelha cortada, andava de camisa regata, e a partir do momento que eu levantei a minha mão sem Jesus Cristo, a primeira coisa foi tirar o piercing, mudar as minhas vestes, começar a mudar o meu linguajar. Então, quando a gente aceita Jesus, algumas coisas automaticamente tem que mudar. Se você bebe, você já tem que parar de beber. Se você fuma, você tem que parar de fumar. Se você mente, você tem que parar de mentir. Se você faz fofoca, você tem que parar de fofocar. Se você cuida da vida dos outros de uma forma maliciosa, você tem que parar de fazer isso. Isso são situações que, a partir do momento que são a doutrina de Cristo, que são a vontade de Deus, que a partir do momento que você aceita, você tem que viver isso. A partir do momento que você aceita Jesus, existe uma doutrina, existe um modo de viver que a gente mudamos. E a terceira parte o oleiro, ele pega aquela massa já separada, já peneirada, pronta, ele pega ela, molha e começa a amassar. E aí é uma outra etapa logo após quando a gente aceita Cristo, que é a moldagem, a transformação do nosso caráter. Como eu disse, a transformação do meu e do seu caráter é algo gradativo. Ninguém fica preparado da noite para o dia. Irmãos, quando eu saí daqui do Califórnia, fui para o Vila-Oeste, vai dizer em 2013, ficamos 1 ou 2 anos aqui e fomos para o Vila-Oeste. Lá fizemos a obra e vou ser bem breve porque não vai dar tempo.
A minha vida regressa, eu tive envolvimento com crime organizado e aceitei Jesus, transformei, já não usei mais nada. Quando tiver a próxima oportunidade, você bem mais detalhado nesse testemunho. E vivi com 23 anos, eu aceitei Jesus, precisei, larguei tudo, larguei as companhias, larguei droga, larguei os amigos, bebida, e entreguei de corpo e alma na minha vida. Só que a minha vida regressa, eu plantei várias situações da minha vida regressa, que é necessário que eu precisar escolher, porque a palavra do Senhor fala, Deus não deixa de crescer, aquilo que o homem planta, ele tem que ceifar. E quando foi no ano de 2016, eu colhi algo de 2010, antes de eu aceitar Cristo, antes de eu batizar, antes de eu transformar. E com essa situação que eu colhi, saiu um mandato de prisão para mim, eu fiquei preso 2 anos esperando julgamento, e para a honra e glória do Senhor, fui absolvido do julgamento. O Senhor me absolveu de uma pena de 23 anos. As pessoas que estavam comigo, irmão, tomaram 23 anos de cadeia. E eu fui absolvido para a honra e glória do Senhor. 2 coisas que eu aprendo com isso aí, irmãos. A primeira coisa é que Deus ele não trabalha na justiça do homem. Deus ele não trabalha no protocolo, no desígnio do homem. Deus ele trabalha na sua justiça, no seu jeito, irmão. Então, se você acha que tem algo impossível, você acha que não tem jeito e não crê em Deus, eu sou prova disso, eu sou promovido disso, e Deus transforma. Não desista de orar por aquilo que você precisa buscar. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite com a necessidade de buscar para um parente, para família, ou para a sua própria vida, mas creia que este Deus que cura, que restaura e liberta, Ele fez isso com a minha vida, Ele pode fazer com a sua. Irmãos, quando eu levantei minha mão e aceitei a Cristo, irmão, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo, é Deus que faz. Eu nunca mais coloquei droga na minha boca, eu nunca mais envolvi com nada errado. Lógico que existe os meus sacrifícios. Da mesma forma que José ali, quando aquela mulher de Potifar tentou agarrar ele fugiu. Tem situações na vida do crente que a gente, pecado, irmão, nós não devemos lutar contra, tentar dar um super-herói, dar um de machão. Pecado a gente tem que fugir, a gente tem que correr, fazer igual José. Se José fica ali, irmão, muito provavelmente eu não resistiria. E da mesma forma fui eu, irmão. Eu resistia, eu fugia, via as amizades sair fora. Era família, igreja de trabalho, família, igreja de trabalho. E é assim que nós temos que caminhar, irmãos. Nós temos que fugir da praia do mal. Hoje em dia os pratos, a gente pisa fora de casa, é muito prato. A gente vai assistir um louvor, irmão, vai ouvir uma pregação no YouTube, aparece um anúncio lá pornográfico. Os pratos aí são todo momento. Não tem como, a gente tem que vigiar demais, irmãos, nos dias de hoje. Então, irmãos, é este Deus que faz, é esse Deus que opera. É esse Deus que está aqui nessa noite. Se você crê, irmãos, esse Deus pode transformar a sua família. Irmãos, outra situação pela qual eu vivi sobre esse tema, que é a mudança do caráter, eu já de 2013 a 2016, são 3 anos, né? 2016. São 3 anos. Esses 3 anos eu pensei que eu sabia servir a Cristo. Eu fazia a obra, eu era secretário de missão para a gente semear lá no Noroeste. Quando eu caí lá dentro da cadeia, eu percebi que eu estava longe de aprender a servir a Deus. Irmãos, o crente, eu posso falar porque eu vivi. Sem jejum, sem oração e sem consagração, irmãos, você tem que entender que na vida do crente o poder da oração, o poder da consagração de jejum. Eu conheci um irmão lá na Deus é Amor. Ele era segundo dirigente do ministério. Ele era ritmo Deus é Amor. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque o que eu vivi lá dentro, o espiritual, o poder de Deus que eu vi lá dentro, aqui fora ainda eu não percebi isso. Eu pude ver, irmãos, o poder de Deus agir naquele lugar. Certa feita lá, mais de 200 almas se renderam aos pés do Senhor, desceram as águas. Irmãos, é o poder desse Deus. É esse Deus que transforma, é esse Deus que cura. Eu pude ver, irmão, esse Deus quando a gente dá lugar. Quando você dá lugar para esse Deus e encara com sinceridade a promessa do Senhor e permite que esse trabalho, esse agir dele em nossas vidas seja real, irmãos, pode ter certeza que Deus vai agir sobrenatural. O quarto processo, a quarta fase, a massa fica descansando.
Depois que o oleiro ele molhou e amassou a massa, ele tinha descansando para tirar o oxigênio, para ela criar uniformidade. E muitas das vezes na nossa vida é semelhantemente. Tem hora que a gente ora, a gente não ouve a voz de Deus, o Senhor parece que está em silêncio, a gente não ouve Ele falar. Irmãos, pode ter certeza que neste momento é o momento que Deus está testando a nossa fidelidade. Quantos que entram pela porta da igreja, aceita Jesus, se batiza e pouco tempo depois se desvia? É porque foi reprovado no teste de fidelidade. E na glória do Senhor só vai entrar os crentes fiéis. E eu louvo a Deus por cada um que está aqui nessa noite, porque você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar na praia, você poderia estar no congresso, você poderia estar em qualquer lugar, mas você preferiu estar na casa do Senhor. Você preferiu estar na presença do Senhor. Então isso prova que você é fiel. E Deus, Ele tem fidelidade com aqueles que é fiel com Ele. Eu afirmo, irmãos, tudo que você pedir, sendo fiel a Deus, Ele vai concretizar em sua vida. A quinta etapa, a quinta fase, é a montagem do vaso. Glória a Deus. É quando ele coloca aquele vaso ali sobre aquela roda, começa a rodar e começa a preparar o vaso. Este momento é o momento da transformação de Deus em nossa vida. É o momento que Deus Ele nos molda, tira aquilo que não acha bom aos seus olhos, faz conforme o querer dele para a nossa vida. E muitas das vezes a gente não entende o agir e o trabalhar de Deus. A gente parece que Deus não está trabalhando na nossa vida, mas em Filipenses 1,6, Paulo, através do Espírito Santo, fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então, irmãos, a obra de Deus, a promessa de Deus, ela não tarda, ela não falha. A palavra de Deus não sai vazia. Se Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida, ela vai cumprir. Creia e toma posse dessa vitória. Creia e toma posse dessa promessa para você e para a sua vida. Aquele carcereiro que estava ali, ele estava pronto a desembainhar sua espada. A Bíblia fala que as grades caíram quando Paulo estava na prisão, que ele desembanhou a espada para se matar. Só que estavam todos lá, através do testemunho de Paulo e Silas, aquele carcereiro e toda a sua família foram salvos. Então, irmão, toma posse dessa promessa, porque essa promessa é para você e para a sua família. A sexta fase é a secagem na sombra. Irmãos, como eu disse aqui, a secagem na sombra representa um tempo de bonança. Depois que o vaso já está aparentemente pronto, ele já está seco, ele está moldado, o oleiro deixa ele numa sombra para ele se terminar de secar e criar rigidez. E esse é o maior perigo na vida do crente. É o tempo da bonança, é o tempo que está tudo bem, é o tempo que está tudo bacana, é o tempo que a gente acha que a gente está pronto, que a gente é autossuficiente, que muitas das vezes a gente tira Cristo do nosso centro, do centro e coloca a nossa vontade. Eu admiro de ver um novo convertido, irmãos. Novo convertido, tudo dele é a igreja, tudo dele é Cristo, tudo dele é a vontade de Deus. Só que a partir do momento que a gente vai caminhando, a gente vai criando experiência, a gente vai sendo moldado por Deus, a gente vai nos enchendo o nosso ego, muitas das vezes, e colocando a nossa vontade, esquecendo Cristo de lado. Esse vaso que fica no canto, ele está simbolizando, irmãos, eu estou aplicando para a nossa vida, quando a gente acha que a gente está pronto, só que a gente fica cheio do nosso ego, e a gente começa a achar que é autossuficiente. A gente vivemos nos dias de hoje, irmãos, uma apostasia espiritual tremenda. Se você olhar as igrejas nos dias de hoje, não precisamos ir tão longe. Se a gente olhar as congregações do João Pinheiro, a gente vai perceber a necessidade da obra do Senhor. A apostasia tem tomado conta. A apostasia eu não falo dos obreiros, a apostasia espiritual. Irmãos, a gente olha para o nosso mundo hoje em dia, a gente vê quantas pessoas, como é que eram as igrejas antes da pandemia, como é que está hoje. A pandemia de vez aproximou o crente, ela fez para afastar os crentes. Irmãos, é algo sobrenatural, porque
Esse espírito de apostasia, irmãos, tem levado multidões para o inferno. A gente vê muitas pessoas que serviram a Deus com muito fervor hoje em dia, irmãos. Pega aquele texto de Paulo que fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quantas pessoas que têm usado esse termo para fazer coisas que não agradam ao Senhor, achando que estão agradando a Deus, que ficam usando jeitinhos brasileiros, né, para poder fazer os seus desejos, as suas vontades. Irmãos, a gente tem que entender que a vontade do Senhor tem que imperar. É a vontade do Senhor que impera a nossa vida. Quando a gente está ali autossuficiente, a gente acha que a nossa vontade é alguma coisa. Nós aprendemos no curso de teologia, não sei se os irmãos lembram que estão fazendo lá conosco, quem falou isso foi esqueci o nome dele, lá do Tempo Central. Ele falou o seguinte, não, foi aquela irmã, falou que a palavra do Senhor, irmãos, a palavra servo, quer dizer escravo. Só que a nossa tradução, a nossa Bíblia, até chegar nas nossas mãos no dia de hoje, ela sofreu várias mudanças. E uma dessas mudanças, o mundo teve várias mudanças também. Uma dessas mudanças foi a abolição da escravatura. Então não pegaria bem uma palavra, nós sermos chamados de escravos, sendo que o escravo era proibido. Só que na essência da palavra de Deus, o servo de Deus quer dizer escravo. E qual que é a diferença de servo para escravo? O servo, ele é digno do seu trabalho, mas o escravo, o que importa é a sua vontade do Senhor. A vontade do escravo, ele não importa. O escravo, ele só está ali para fazer a vontade do Senhor. Então o que eu aprendo com isso? É que a minha vontade não importa, é a vontade de Deus. E nós temos deixado isso de lado, irmãos. Quantos de nós que temos deixado temos prevalecido a nossa vontade em vez da vontade do Senhor? Quantas pessoas que deixaram de vir ao culto, de que deixam ir na igreja para fazer a sua vontade? Nós temos que entender, irmãos, que para onde nós estamos indo, nós vamos entrar 100%. Não tem como ficar 20% aqui e subir 80%, é 100%. Nós temos que aprender, irmãos, a servir a Deus de verdade, servir a Deus de coração íntegro, de forma íntegra. Nós temos que, o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Assim como os profetas que viveram naquela época. Se você for olhar a vida da igreja primitiva, irmãos, eles viviam para a obra do Senhor. Eles viviam para fazer a vontade de Deus. Hoje em dia a vontade de Deus fica quarta, quinta, sexta lugar na nossa vida. A gente precisa trazer isso urgentemente, irmãos, porque Cristo está voltando. A gente, você olhar para um lado, olhar para o outro, a gente vê, irmão, que a volta de Cristo é cada dia mais viva, cada dia mais eficaz. Irmãos, da mesma forma que o nosso Deus trabalha, irmãos, como eu falei que é Deus que faz algo na nossa vida, irmão, a gente tem que arder isso no nosso coração, tem que arder a salvação na nossa vida. A vontade de Deus é verdadeira, irmão. E é sobre isso que eu falo na última etapa. Na sétima etapa, aquele vaso é lançado no fogo para ele criar consistência. O interessante é que o fogo, irmãos, ele serve para provar. A palavra do Senhor, Pedro, 1 Pedro 7, diz o seguinte: para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e é provada pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Irmãos, está chegando um momento que a nossa fé vai ser provada no fogo. O que é isso? Pedro aqui ele está falando de uma forma escatológica. Ele está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nos surpreender, irmãos, na hora da vinda do Cristo. Porque o Senhor, irmão, Ele não tarda, Ele não falha. O Senhor há de voltar. As coisas podem parecer que não, irmão, mas Cristo está à porta. A gente tem que perceber isso, a gente tem que estar isso ardido no nosso coração. Irmão, a gente foi ensinado, instruído a ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, as coisas escatológicas, e nos dá medo, irmãos. Só que a gente tem que entender que a volta de Cristo não nos tem que dar medo, eles têm que dar alegria, tem que nos dar gozo, eles têm que nos trazer paz.
Porque o cumprimento da promessa do Senhor para mim e para a sua vida é a salvação. Nós não devemos ter medo da volta de Cristo. Irmãos, está chegando o momento do soar das trombetas. Os anjos vão descer, o céu vai se abrir, irmão. Nós temos que ter em nosso coração. A gente tem que pregar isso a tempo e fora de tempo. Aquele vaso, quando foi lançado no fogo, para ganhar consistência, irmãos, alguns vasos naquele momento se quebram quando ele é lançado no fogo. E nos dias na volta de Cristo vai ser da mesma forma. Muitos, naquele momento, muitos de nós, quando chegar a hora de encontrar o Senhor, o vaso vai ser quebrado. E o vaso quebrado não vai entrar no reino dos céus. Vai entrar os vasos íntegros, os vasos de honra, os vasos separados. A palavra do Senhor, irmãos, fala que Ele tem um plano de salvação para mim e para a sua vida. Irmãos, salvação não é sinônimo de perfeição. Ninguém foi salvo por ser perfeito. Todos nós somos salvos pela misericórdia e pela graça que é em Cristo Jesus. A salvação, ela só exige uma coisa para a gente permanecer dentro dela, é a posição. Nós temos que estar em posição de caminhar com Cristo. Se você está na posição, não importa da forma que você começou, não importa a forma que você está no meio, mas sim importa a forma que nós vamos terminar. Cristo, Ele tem um plano de salvação para a nossa vida. Da mesma forma que Deus transformou a minha vida, operou na minha vida, Ele tem na nossa família, Ele tem na nossa vida, Ele tem na sua vida. Então, irmão, nós temos que crer. E da mesma forma que esse Deus zeloso, esse Deus cuidadoso, Ele transforma. Este Deus, Ele está aqui essa noite. Então, irmãos, tenha convicção nessa palavra. Tenha convicção neste Deus. Porque este Deus que restaura, esse Deus que cura, esse Deus que vai nos levar para o céu, esse Deus que nos transforma, irmãos. Creia, irmãos. Eu reafirmo essa tecla. Vamos começar a... Como é que posso dizer? Vamos começar a provocar o sobrenatural de Deus. As promessas dessa Bíblia são vivas, irmãos. Eu sou prova disso. Eu sou prova que Deus cura. Eu sou prova que Deus liberta, que Deus restaura. Então, irmãos, vamos crer, irmão. Vamos junto comigo crer que nada é impossível para a nossa Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Coloque de pé, vamos fazer uma oração com o nosso pastor. E, irmãos, vamos crer que Deus opera, que Deus transforma, que Deus restaura. O nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus de promessa, é um Deus de transformação. O nosso Deus é um Deus de etapas. Não pule etapas na nossa vida. Que o Senhor venha nos ensinar a passar cada etapa da nossa vida, subir degrau por degrau. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e agradecido é o Teu santo nome, Senhor. Louvamos a Ti nesta noite, pois o Senhor é rico em misericórdia e Tuas promessas estão vivas em nossa vida, Senhor. Oh Pai querido, Deus amado, eu Te apresento cada um que está aqui nesta noite, representando a sua família. Sabemos, Senhor, ó Pai, que não existe parede, não existe, Senhor, ó Pai, uma dimensão geográfica para o Senhor agir. Mesma forma que o Senhor age aqui, o Senhor age em qualquer outro lugar. Eu peço que o Senhor vá de encontro, ó Pai, cada um que está aqui nesta noite, cada parente, Senhor, ó Pai, cada familiar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, ó Pai, sabe do íntimo do oculto que nós necessitamos, ó Pai. Que o Senhor venha, encontra a necessidade da Tua igreja e mostre que o Senhor é um Deus de cura, um Deus de libertação. Que o Senhor venha operar no nosso meio. Que o Senhor venha curar as enfermidades, Senhor. Que o Senhor venha libertar o cativo, o oprimido, ó Senhor. Que a Tua obra venha prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha arder no nosso coração, Senhor, a Tua promessa, a Tua vontade. Que a gente venha, ó Pai, colocar Cristo. Que a gente venha colocar a Tua vontade no centro da nossa vida. Que a gente venha caminhar, ó Pai, exalar a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus. Que a gente venha, onde a gente venha plantar a planta do nosso pé. O Senhor venha estar, que o Senhor venha curar, ó Pai, através da nossa vida, que é onde a gente passar, ó Pai, a esperança do Senhor venha estar, pois somos instrumento do Senhor, ó Pai, para essa geração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, usa-nos como instrumento, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glorifica a Deus, eu agradeço a oportunidade. Senhor, aleluia. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do era minha vida e me faça de novo. Eu quero Quantos aqui nessa noite são vasos do Senhor? Levante as suas mãos assim. Amados, nós somos vasos, viu? Amém? O Senhor nos comparou como vaso, aleluia, como barro, aleluia. Porque o vaso, aleluia, quando ele quebra, aleluia, tem condições, amados, aleluia, do oleiro levar ali na olaria, aleluia, e transformar novamente, e fazer, e reconstruir um novo vaso, aleluia. Nós somos vasos na mão do Senhor. Vamos deixar com que o Senhor trabalhe nas nossas vidas dia após dia. Vamos deixar o Senhor, aleluia, trabalhar no nosso interior, amados, em nome de Jesus. Eu não sei como está a tua vida, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Nós somos vasos, e nós precisamos estar nas mãos do oleiro, aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o oleiro está aqui nesta noite, aleluia, e Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer moldar, Ele quer nos moldar dia após dia, amado. O Senhor, Ele quer tirar todo o ego, aleluia. Vamos descer na olaria, amados, aleluia. Vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Vamos permitir que o Senhor, aleluia, arranque tudo ainda que não glorifica o nome do Senhor, tudo ainda que está dentro de nós que não exalta o nome do Senhor, todo rancor, toda amargura. Vamos deixar o Senhor
Aleluia, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que transforma, é o mesmo Deus que restaura. Aleluia. Nós somos vasos na mão do oleiro. Vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, amados. Aleluia. Seja vaso, aleluia. E fica, aleluia, na dispensação do oleiro. Aleluia. Deixa Deus te moldar, amados. Muitas vezes vai doer, muitas vezes o processo vai doer. O pregador disse nessa noite, 7 processos, aleluia, do vaso na olaria. E muitas das vezes nós precisamos passar pelo processo. E o processo muitas vezes vai doer, amados, aleluia. Mas quando o processo dói, aleluia, aí depois vem o Senhor com o bálsamo, vem o Senhor com a cura, vem o Senhor com a transformação, vem o Senhor fazendo um vaso novo, e o nome dele é glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode até doer, aleluia, mas no final, aleluia, a vitória é garantida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Podemos descer na olaria quebrada, aleluia, mas não importa como nós descemos, o importante é como nós saímos da olaria, aleluia. Não importa se você está quebrado, o importante é que o oleiro tem o poder de refazer-nos novamente, aleluia. Que Deus possa estar abençoando a igreja nessa noite. Desde já agradeço a vida do eleitor essa noite, nosso caso Magno, amém? Nós estaremos agendando, novamente para o eleitor trazer a palavra de Deus aos nossos corações, e da próxima vez ele estará trazendo a varoa com ele em nome de Jesus, A varoa no Vestra, na faculdade ali, Até perguntei ele sobre a varoa, ele está louvando, se é uma levita, Ele disse que era uma levita, mas hoje ela não pôde vir, porque ela está na faculdade, mas nós estaremos marcando um domingo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade de estar trazendo a varoa aqui, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a igreja, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, mas em nome de Jesus. Aleluia. Dizimista da noite, nosso irmão Antônio Turbino, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Domingo, Escola Bíblica Dominical. Amanhã começa a Graça Brasil, viu, amados? Amém? A juventude estará ali, estará tendo alguns irmãos ali, estará acompanhando os jovens ali. No domingo, os irmãos não reparam, a igreja pode acontecer da igreja estar vazia, devido à ausência dos jovens, está no Graça Brasil. Tem alguns irmãos que estão viajando, Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, Senhor, nessa noite nós agradecemos por este culto abençoado. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra na qual o Senhor ministrou os nossos corações, ó Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida do Carlos Magno nessa noite. Te agradeço, Senhor, pela vida do teu filho nessa noite, ó Pai. Ó Deus, eu te agradeço pela vida do Lucas aqui presente nesta noite, ó Deus. Continue abençoando os teus servos, ó Pai. Ó Deus, nesta oração apresenta os irmãos, ó Deus, se porventura algum irmão viajando, Senhor, que o Senhor abençoe a viagem de cada irmão em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, visita os irmãos, ó Deus, que não puderam vir no culto nesta noite, ó Pai, devido à distância e devido à chuva, meu Pai. Ó Deus, vai de encontro a cada irmão, meu Pai, nessa noite. Toma os obreiros diante do altar do Senhor, meu Pai. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um retorno abençoado, uma noite de sono abençoado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Se o dia de amanhã nos pertencer, meu Pai, nos dê um sábado abençoado, meu Pai. É o que nós oramos nesta noite e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga amém. Amados, louvado seja o Senhor. Amanhã, se não estiver chovendo, amados, eu quero convocar os varões. Eu não vou estar porque eu vou estar trabalhando, viu, amados? Amém? Se não estiver chovendo ali, os amados que puderem, ali está ali no Dom Bosco ali embaixo ali, tem muito saco ali, no Alão, os sacos estão ali, para estar limpando lá em cima a construção lá, ensacando e descendo cá para baixo, que o Belco estará tirando, levando entulho de caminhonete amanhã, tá bom? Então, se não estiver chovendo, os irmãos que estiverem de folga aí, os irmãos estejam ali contribuindo ali. O Alessandro foi o primeiro a manifestar no grupo lá, Amém? Está ali ajudando ali. Os irmãos que estiverem de folga ali, de folga amanhã, estejam ali ajudando em nome de Jesus. Levante suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai,
que a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Todos digam amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus. A música não para. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.